Olá. Boa. Bom, a maioria aqui já me conhece, que está presente, mas sei que tem bastante gente em casa também nos ouvindo, então vou começar me apresentando. Essa sou eu hoje, o que eu faço hoje, então eu represento a Associação Brasileira de Fintechs, a AB Fintechs, no projeto Open Finance, a cadeira 2.3, já vou falar um pouquinho todos esses nomes, o que é. Também cuido do portal Open Banking Brasil e sou coordenadora do Grupo Técnico de Experiência do Usuário. Isso é o que eu faço hoje. Eu não era dessa área, eu sou formada em Engenharia de Produção Mecânica na UFSC, fazia gestão de projetos, vim parar no Open Finance e fui abduzida, como a maioria das pessoas que começou nesse projeto, porque é novo, está todo mundo aprendendo junto, mas realmente gosto muito e é um prazer estar aqui dividindo um pouquinho de tudo que eu aprendi nesses quase 2 anos de projeto. Eu vou começar falando um pouquinho sobre um contexto, tá? Um alinhamento básico, porque eu sei que tem muita gente que está assistindo que, às vezes, essa é a primeira palestra de Open Finance aqui na Stadium, então tem um público que, às vezes, não é lá da trilha Open Finance, então vou colocar um pouquinho todo mundo na mesma página, tentar ser bem rápida aqui, para conseguir depois explorar um pouco do que eu vim falar mesmo, que é 1 ano de compartilhamento de dados, eu já vou explicar por que isso é tão significativo aqui. Como aproveitar o potencial, né, de negócios no Open Finance e como será o futuro do Open Finance. Tentar até deixar bastante tempo para a gente gastar ali no final com qual que é a minha visão aí do Open Finance para o futuro. Contexto, então. O Open Finance é um projeto do Banco Central e ele é autorregulado. Então, é um projeto construído por todo o sistema financeiro nacional. Eu acho que talvez esse é o ponto de por que ele está tão grande, né? Então, está sendo construída uma inteligência coletiva, como a gente está falando. Então, aqui a gente tem as 6 cadeiras que representam, a gente tem um pouquinho de todo tipo de empresa, então, do sistema financeiro. Então, grandes bancos, Febraban, a BBC, bancos médios, a OCB, as cooperativas, a Bex, cartões de crédito, aí tem a Bipag, a Branet, a Marenet, que são os meios de pagamento, e, por fim, a ABCD, a Associação Brasileira de Crédito Digital, e a AB Fintechs. Então, toda essa galera está construindo o Open Finance, colocando seu ponto de vista, defendendo seus interesses, tá? E é um pouco nisso que eu estou inserida. A gente tem o secretariado, que faz todo o PMO, gestão do projeto, e a gente tem os grupos técnicos. Está em destaque ali o grupo técnico, que eu sou a coordenadora. Tenho pessoas aqui hoje assistindo que são desse grupo técnico. Em cada grupo técnico desse, a gente tem 5 representantes de cada um dessas associações. Então, a gente tem no projeto, fiz uma conta rápida aqui, a gente tem em torno de 300 pessoas participando desse projeto. É um projeto muito grande, realmente, então, por isso, todo o desafio tecnológico de gestão para a implementação. Falar também muito rapidamente sobre as fases, só para contextualizar por que eu vou focar só em uma parte do Open Finance hoje, que é compartilhamento de dados. Fase 1 do Open Finance foi o compartilhamento de informações de produtos e serviços, taxas, produtos, enfim, todo tipo de... Só que sem falar em dado do usuário, então essa foi a primeira fase, fase 1. A segunda fase, que é que eu vou focar, são os dados de produtos e dados dos clientes, tá? Então, é quando começou a ficar interessante o Open Finance, que é eu, com a minha devida autorização, escolher tirar o dado, né, passar o dado de um banco para outro banco. Essa é a fase 2, que é o que a gente vai focar aqui. Fase 3, ela tem a iniciação de pagamento, que eu vou falar brevemente também, encaminhamento de proposta de crédito, e depois a gente vai ter, onde a gente saiu de Open Banking para Open Finance, da fase 2 para a fase 4, quando a gente fala de compartilhamento, além dos dados bancários, dados de investimento, capitalização, seguro, previdência, etc. Então, esse é o caminho aí que a gente já fez o 2 já está em pleno funcionamento, o 3 está iniciando, tem algumas coisas no mercado, e o 4 ainda está em desenvolvimento na parte da convenção. Aqui é o portal, como eu falei, eu também cuido do portal, convido vocês a entrarem, tem bastante informação para quem quiser se aprofundar, né, nessa parte inicial que já falei, tá? Falei que era bem rapidinho mesmo, essa parte inicial. E aí, vamos aqui, 1 ano de compartilhamento de dados. De fato, a gente está completando, na semana passada, completou 1 ano do lançamento da live de compartilhamento de dados feito pelo Banco Central. Eu estava lá, eu representei os membros dos grupos técnicos, essas 300 pessoas que participam do GT, eu estava lá, então vocês podem ver a data ali, 13 de agosto, tá, do ano passado, hoje dia 22, então a gente está de fato completando 1 ano, praticamente, né, de
Open Finance fase 2 no mercado. E aí eu vou trazer um pouquinho justamente disso. O que eu estou vendo, o que já tem, o que ainda dá para fazer, o que falta. Essa é a ideia aqui. Só explicando também aqui um pouquinho de contexto, a fase 2 do Open Finance contou com as instituições que a gente fala obrigatórias, que são as S1 e S2, então o Banco Central regulou, né, obrigatoriedade da participação desses players. Eu trouxe algumas marcas, tem várias outras marcas por causa dos conglomerados, mas basicamente são essas. Eles foram obrigados, então foi essas que entraram um ano atrás, porque elas eram obrigadas a entrar um ano atrás, tá? Junto com essas, praticamente junto, a gente teve voluntárias já entrando, se inserindo nesse meio, e agora a gente tem outras vindo. E aí aqui começa um pouquinho de por que o Open Finance não é assim tão fácil de a gente já ver produtos e serviços. A implementação é muito complicada, tem várias certificações. Ali eu coloquei alguns nomes que não estão ainda operando, mas a gente está vendo sinais de certificação, de implementação. O que eu quero trazer aqui é que ainda vai chegar muita gente. A gente está só no começo. Já foi falado aqui em outras palestras, o Open Finance não é um produto assim como foi o Pix. Então, não é que no dia 0 virou a chave e o Open Finance começou a bombar. Não é e não era esperado. O esperado é o que está acontecendo realmente. Tem muita gente boa, nova, chegando. Os bancos também já estão com produtos legais, eu vou mostrar aqui. Então, esse é um pouquinho do que a gente tem hoje. E aí, como aproveitar, então, o potencial de negócios do Open Finance? Na semana retrasada, no Febraban Tech, o Banco Central, o Roberto Campos, trouxe esse número. A gente tem hoje 7,5 milhões de consentimentos ativos. O que são consentimentos ativos, né? Vou tentar aqui tangibilizar bem o que é isso para a gente ter noção e poder entender como que a gente trabalha com isso. Então, a gente tem 7,5 autorizações de copiar os dados do cliente de uma instituição para outra. Lembrando, sempre com consentimento do cliente, tá? Sempre. Então, o cliente concorda que ele quer passar os dados de um banco para outro. Tem 7,5 milhões. Esses dados, eles podem ter um histórico de 12 meses. Tá? Então, por exemplo, transações de cartões de 12 meses atrás, e você pode dar o consentimento hoje para continuar válido por 12 meses. Vocês começam a imaginar o volume de dados que isso significa. E aí, quando eu estou falando do escopo de dados, eu estou falando de dados cadastrais, PF, todo tipo de dado cadastral. Eu estou falando de saldos, limites e extratos de conta, descrição das transações, valores, data, muita informação. Eu estou falando também de limites, faturas, transações de cartões de crédito, como eu falei, pode ser histórico e mais 12 meses para frente, em um consentimento só, eu compartilho tudo isso. Saldos, prazos e taxas de operações de crédito contratadas ou a contratar. É muito dado, né? É muita coisa. E é um escopo vivo, está aumentando. Mas e aí, isso é pouco, isso é muito? Muito dado isso é fato. Já tem uma boa base de dados para ser trabalhada. Mas para a população, né? Isso é muito ou isso é pouco? Bom, isso é apenas 4% das contas ativas do mobile banking, tá? E 7% dos brasileiros que já fizeram Pix. Aí vocês vão dizer, nossa, poxa, é muito pouco, né? Mas aí, para não assustar tanto, eu trouxe essa frase e esse gráfico que com certeza vocês já viram, que é o gráfico da curva de adoção, né? Eu posicionei aqui o Open Finance ali no início, então a gente está nos early adopters, tá? Então, eu vi essa frase, achei bem legal, do Bruno. Embora as soluções do Open Finance sejam projetadas para se tornar uma das mais fortes tendências de fintechs para os próximos anos, nem todas as empresas financeiras e nem seus clientes estão totalmente prontos para essas inovações. E uma coisa que eu achei legal dessa frase em específico, lembra que eu falei que as instituições estão chegando? Então, aqui linka muito com isso. É uma mudança de mindset para as instituições financeiras também. Tem a população, né, que a gente sabe que a nossa população precisa de muita educação financeira, então é difícil quebrar a barreira da população, obviamente, então por isso a gente está aqui no início ainda, mas muito pelas instituições ainda também não estarem totalmente preparadas e terem entrado full aqui nesse cenário. Tem muita gente vindo ainda. Legal, mas e o cliente, né? Então, eu falei ali, tem as instituições, mas principalmente é o usuário. Por que o usuário vai compartilhar seu dado? Então, aqui, qual que é o sentimento do cliente sobre compartilhar seus dados? Esse é o primeiro ponto que eu vou trazer na apresentação aqui. Porque se ele não vê vantagem, ou se ele não se sentir seguro, são duas coisas que eu vejo. Ele tem que ver vantagem e ele tem que se sentir seguro para fazer isso. Se ele não vê isso, né, vai falhar. Acabou o Open Finance, não existe mais Open Finance. Se o usuário não quiser compartilhar,
ele não compartilha, e a gente não tem Open Finance, simples assim. Mas pode ser que o usuário veja um sinal positivo e diga, quero compartilhar meu dado, acho que faz sentido aqui para mim. Se fizer sentido, ele tem que passar pela experiência, que daí é justamente o grupo técnico de experiência do usuário, que é o que eu estou há 1 ano e pouco, que é passar pela jornada de compartilhamento de dados. Então, ele quis, mas ele tem que conseguir concluir essa jornada para o dado poder transitar. E, às vezes, ele cai num limbo ali, não é tão fácil completar essa jornada. A gente vai melhorar, mas isso pode acontecer. E se ele não conseguir passar pela jornada, de novo, fail, não conseguimos compartilhar os dados, acabou o Open Finance ali. Ou pode dar certo, compartilhar os dados, e aí é que vem a parte legal. Então, tudo isso tem que acontecer para a gente começar a ter o Open Finance implementado. E aí, falando do sentimento, acho que a primeira coisa aqui que eu quero trazer para vocês é que a gente está vendo muito propagandas, parece propaganda, assim, telemarketing. Olá, senhor, tudo bem, senhor? Compartilhe seus dados, senhor, você vai ter produtos exclusivos aqui com a gente. Então, estou fazendo uma crítica aqui, não são todos, está melhorando, como eu falei, 1 ano é muito pouco. Pensa que, assim, agora a gente tem 7,5 milhões, mas há 6 meses atrás tinha muito menos. Então, tinha menos dados para as instituições trabalharem, as instituições tiveram um cronograma regulatório muito pesado, elas tiveram que focar na implementação regulatória, elas se dedicam pessoas para os grupos técnicos, para a implementação regulatória e para a inovação. Então, é muito difícil. Só que o principal realmente é mostrar a vantagem para o usuário. Por que eu vou compartilhar meus dados? Qual que é o benefício? O que eu vou estar ganhando? Não é compartilhar por compartilhar. E é isso que a gente está vendo um pouco, e outros casos não, que já estão com vantagens claras de por que o usuário vai compartilhar aquele dado. E aqui eu trouxe outra frase que eu também achei bem interessante. Hoje ele não recebe, por exemplo, ou na maioria das vezes, um e-mail ou alguma comunicação explicando exatamente o que isso significa, qual é a vantagem palpável da ação que ele acabou de tomar. Essa é uma questão que, se não corrigirmos cedo, pode ficar registrada de maneira negativa na mente das pessoas. Então, de fato, eu compartilhei, mas a pessoa já fica insegura, já dei meus dados todos. Poxa, aí não vem nada de vantagem para mim? O que está acontecendo? Vai vir alguma hora? Será que eu renovo o consentimento? Que tem a renovação. Esses 7,5, como eu falei, podem ter sido dados por 12 meses. O banco vai ter que pedir de novo em 12 meses. O usuário vai querer compartilhar? Ou a gente vai cair para 0? Ou vai ter aumentado? Então, tem que ter esse cuidado, Legal. Então, essa é a parte do sentimento em relação a querer compartilhar. Também tem a parte de se sentir seguro para isso. E aqui eu trouxe uma pesquisa que 54% dos clientes declaram preocupação por não ter controle sobre quem tem acesso às suas informações, E 40% dos clientes demonstram receio que os aplicativos financeiros monitorem continuamente suas atividades financeiras. Claro que isso dá medo, gente? É evidente. A gente até, na trilha de Open Finance, eu vi, não olhei tudo, mas eu vi algumas coisas muito interessantes relacionadas com isso, tanto de impulsionar o consumidor para escolhas que talvez ele não tomaria de outra maneira, por estar sendo vigiado, digamos assim. Então, tem esse sentimento, assim como a segurança também. A gente precisa educar muito, eu acho que é um papel dos bancos aqui também, educar sobre a segurança do compartilhamento de dados no Open Finance. Não é um banco único que vai poder ter vazamento um dia, não vai para o Banco Central, não é usado para imposto de renda. Tem todos esses paradigmas, a gente vê várias lendas, assim. Então, é um trabalho do Banco Central, das instituições financeiras, das associações como a BFintech, de movimentos como esse, palestras como essa, para mostrar que é seguro sim. A ideia não é vigiar, não é ter um banco único, não é controlar, é realmente o banco, a instituição financeira conseguir oferecer um produto e serviço melhor para aquele usuário. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Eu falo bem rápido. Bom, não consegui ver o tempo aqui. Alguém sabe quanto tempo eu tenho? Legal. Então, o usuário quis compartilhar, paramos ali, Só que agora, qual é a experiência do cliente ao compartilhar os seus dados? Porque, como eu falei, pode ser que ele não consiga compartilhar, Infelizmente. Por quê? Essa é a jornada do compartilhamento de dados. Deixa eu só ver. Eu quero ver meu tempo para ver o quanto eu me aprofundo aqui nisso. 15 minutos? Tá.
então não vou me aprofundar muito, porque ainda tem que falar do futuro, né? Essa é a jornada do compartilhamento de dados. Isso está no guia de experiência do usuário. Eu espero que esteja funcionando esse QR Code. Se não tiver, depois eu passo. Mas eu sugiro que todos baixem o guia de experiência do usuário do Open Banking, do Open Finance, e olhem as jornadas lá, tá? Já tem de compartilhamento de dados, iniciação de pagamento, tem muita coisa. Para quem quer se aprofundar, eu acho que é o documento mais importante, não porque é do meu GT, mas porque eu acho que é o documento mais importante do Open Finance para aprender realmente. E como vocês podem ver, ele tem todo esse caminho, que só de olhar a gente vê que ele não é tão simples, né? Então, o usuário vai ser perguntado ali, se ele, no consentimento, por quanto tempo, quais são os dados, com qual instituição, para que é, qual finalidade. Então, tem um monte de informação. Aí, ele é redirecionado para o banco que possui aqueles dados. Isso é super importante para ele poder autenticar num ambiente totalmente seguro e confirmar a transação. Ou seja, para o banco que tem aquele dado, ter a certeza que o usuário está pedindo para que o dado seja enviado. É importante. Isso tem que acontecer, só que, realmente, nesse caminho, o usuário pode se perder. Tá? Ele é redirecionado de volta e tem a efetivação. A gente está trabalhando em melhorias, outros tipos de soluções tecnológicas, múltiplos dispositivos. O Banco Central está muito forte nessa questão da confirmação na outra ponta, nos bancos. Também no consentimento, o Banco Central já está atuante nesse ponto, está batendo nas instituições financeiras e tentando melhorar essa jornada. A gente mesmo, no guia, já aplicou melhorias. Estamos todos aprendendo. Como eu falei, é uma construção coletiva. Mas tem todo esse caminho que, se não passar, não compartilha o dado. E a gente tem esse dado aqui, que inclusive é outro documento que eu sugiro todos baixarem, saiu na semana passada, que é o primeiro relatório semestral do Open Finance. Todo semestre vai ser lançado esse dado está lá. O índice de sucesso das APIs é de 85%. Tá? Então, a gente tem uma parcela de APIs, tem várias APIs, né? Então, essa é uma média de todas as APIs. Pode ser que a API de consentimento, a média seja um pouco maior, mas, mesmo assim, o que eu quero trazer aqui é que a gente tem, sim, uma taxa de insucesso nas APIs, né? Então, aí aqui é bem para o pessoal de dev, esse evento é bem para dev, né? Então, aqui o pessoal de tecnologia mesmo está trabalhando forte, mas a gente tem desafios aqui, sim, porque tem a questão da interoperabilidade. A gente está falando de ligar muitos bancos, e trazendo lá para o início, tem muita gente ainda para entrar. Então, essa conectividade é super importante para que o usuário não veja que tem vantagem, consiga concluir a jornada, ou queira concluir muito a jornada, mas caia num erro de interoperabilidade. Então, isso é bem importante também. Mas, se ele conseguiu, então, a gente tem o Open Finance, aí a gente vem aqui, vamos falar um pouquinho agora, então, dos benefícios. Tá? Eu trouxe aqui tem alguns exemplos, nem vou ler todos aqui, porque eu quero ir mais para a parte mais prática do que eu já estou vendo aqui no mercado, mas são infinitas possibilidades, infinitas mesmo, possibilidades do que se fazer com o Open Finance, né? Análise de crédito, todo dado num lugar só, gestão financeira, produtos mais vantajosos, análise de crédito, infinitas possibilidades realmente. E eu vou trazer, nos próximos slides, um case mais específico, que é o do Banco do Brasil. No meu ponto de vista, pesquisei bastante, olhei bastante, eu acho que eles estão bem avançados. Então, eu escolhi para trazer, para mostrar um pouquinho para vocês, na prática, esses pontos aqui. Tá? Tem outros, eu vou citar outros também. Tem vários que estão muito bem, mas o Banco do Brasil, a gente conseguiu uns vídeos legais que dá para mostrar como eles estão e como eles estão preparando isso para os seus usuários. Então, Gabriel, nossa fonte aqui, BB acumula 7 bilhões em saldo em seu agregador. Tá? E aí a gente vai, então, ver um pouquinho das características desse agregador. O que ele tem lá? Criação de objetivos e visão do progresso desses objetivos, ou seja, o que eu programei para gastar no mês e como que eu estou. E aí vocês vão ver ali no próximo slide, tem os videozinhos. O mais legal disso é que eu estou falando não só do Banco do Brasil. No aplicativo do Banco do Brasil, se eu compartilho os dados de todas as instituições financeiras que eu tenho com o Banco do Brasil, eu consigo ver em um lugar só como que está o meu progresso no mês. Tá? É isso que é o interessante. Agenda para compromissos. E aqui, de novo, eu vejo a minha agenda completa. Eu não vejo só a agenda do que eu tenho programado no Banco do Brasil, ou programo ali. Eu começo ali, mas eu faço a gestão de tudo. Transações financeiras integradas, ou por banco, consigo ver a diferenciação. Categorização, isso é muito importante para a educação financeira. Onde eu estou gastando mais, né? Para poder fazer essa gestão. E
customização. Vocês vão ver que eles já estão usando bastante customização. Aí aqui, eu vou passar os videozinhos de uma maneira rápida, tá? Mas esse é o primeiro. Ali em cima vocês podem ver que tem BB mais 4 bancos. Então, essa pessoa ela já compartilhou, tem os dados do BB, lógico, mas ela já deu consentimento para o Banco do Brasil coletar mais 4 bancos, dados de 4 bancos. Aí a gente tem as categorias ali, depois eu falo também um pouquinho mais. E aí já vai falar, passar o videozinho aqui. Ele tem um evento hoje, independente de qual banco for. Ele tem anuidade. E ele tem o planejado e o quanto ele já gastou. Então, ele sabe que hoje ele já gastou 58% do que ele planejou em todos os bancos. Tá? Ele não, imagina, ter que ficar entrando em um por um para ver e saber. Não tem como, né? Ali tem a questão, tem o menu muito customizável. Vocês podem entrar e ver. Aqui é a agenda. E aí, por exemplo, aqui a gente já tem ali a anuidade. Então, o Banco do Brasil sabe que ele paga uma anuidade de cartão ou de o que for em outros bancos. Aí começa a ficar interessante também. Ali, por exemplo, tem outro. A agenda com todas as transações. Ele pode filtrar. Eu quero ver o que eu tenho hoje só no BB, ou eu quero ver o que tem hoje em todos os bancos, ou eu quero ver o que tem hoje em só outro banco. Né? Ele consegue fazer isso. Minhas finanças aqui, eu acho que é a parte das categorias muito forte. As categorias, de novo, então, casa, lazer, alimentação. E aí, claro, quem está fazendo isso, quem investiu, começa a ter dados dos usuários, que é o que eu vou falar um pouquinho no próximo slide. O importante não é ter o dado, é o que vai fazer com o dado. Isso aqui é um benefício para o usuário, lógico que é, mas é só o início. O importante é o que as instituições financeiras vão fazer com esse dado. E, por último, questão do Telegram, acho que é do Telegram, que ele já oferece ofertas de produtos e serviços, não tem problema. E aqui eu trouxe outros, está no Twitter do Banco do Brasil, tá? Eles passaram já como iniciador de transação de pagamento, que é a terceira fase. Lembra que eu falei da terceira fase do Open Finance? Então, eu vou falar bem rapidamente aqui. Eles foram um dos primeiros, por quê? Se eu sei que a pessoa, no dia de hoje, tem uma transação para pagar, inclusive eu posso ver que ela tem saldo maior em outro local, a pessoa já vai poder iniciar o pagamento no Banco do Brasil, certo? Só ser direcionado e confirmar onde tem o maior saldo. Né? Então, ele vai conseguir concentrar toda a sua atividade em um banco só. Isso é muito interessante para o banco. Né? Então, eles já se adiantaram. E aqui, compartilhando seus dados com o BB, você pode receber ofertas incríveis para turbinar suas economias. Então, aqui o foco nas ofertas incríveis, que tem o dado, mas o que eles vão fazer com esse dado? E aí eu também vou falar um pouquinho do que eles já estão fazendo com esses dados. A gente já tem alguns números que eles lançaram na semana retrasada em relação a isso. Aqui, eu falei da experiência, né? Indo além, então, eles criaram isso, o Banco do Brasil entende o público dele, e lembra, aqui é bem aquela jornada ali do vai e vem, né? Do labirinto. O Banco do Brasil olhou o público dele e entendeu que aquela jornada nos aplicativos talvez não fosse o melhor e lançou uma jornada no WhatsApp. Então, você pode compartilhar os seus dados, iniciando tudo pelo WhatsApp do Banco do Brasil. Eles foram os primeiros do mundo a fazer isso. Aqui é o WhatsApp do Banco do Brasil, a pessoa vai digitar agora, acho que ela digita trazer meus dados. Aqui já vai ter uma inteligência, né? Então, trazer meus dados, compartilhar, Open Finance, o que for, a assistente tem que entender o que o usuário quer. Aí ela vai começar a fazer as perguntas. E eles aplicaram todos os requisitos do guia de experiência do usuário aqui, que é a transparência em relação a... Eu vou voltar aqui. Quero mostrar um pouquinho... Deixa eu voltar aqui, pessoal, que eu acho que vale a pena... Vamos dar um play de novo. Vamos ver se volta. Vamos lá. Então, aqui ele vai falar bom dia, vai responder, vai perguntar, vai dizer que quer trazer os dados. Aí, a primeira coisa que ele vai perguntar, tem que perguntar quais que são os dados, o usuário tem que saber quais dados. O usuário vai dizer qual que é a instituição financeira onde estão os dados ele quer trazer. Tá? Então, o que você precisa. Quanto tempo. Então, aqui primeiro ele vai perguntar de que instituição o usuário quer trazer. O usuário escolheu o PicPay.
Depois ele vai perguntar por quanto tempo quer compartilhar. Lembra que eu falei que é no máximo 12 meses. Aí ele vai dizer claramente quais que são. Inclusive tem um PDF para baixar e ver todos os dados, que tem que dar transparência para o usuário de quais dados estão sendo transferidos, certo? A pessoa confirma que quer, então, trazer os dados do PicPay por 6 meses. Tem um link de redirecionamento. Isso não deixa de ter. Lembra da jornada aquela que eu mostrei? Então, tem que ter o redirecionamento. Vai ser redirecionado. Vai entrar no PicPay. Aqui um ponto super importante também, pegando no pé nas instituições, é uma jornada de 2 pontas. A instituição transmissora tem que ajudar essa jornada também. A do PicPay aqui, vocês vão ver que ela está super simples. A pessoa vai, autentica, olha os dados novamente e confirma em um clique só. O Banco Central está indo forte nessa parte, porque às vezes o usuário quer, mas chega na transmissora e não está bom, não é fácil para conseguir. E aqui deu certo, e ele já fala para o usuário, já mostra a possibilidade de ir lá na gestão financeira. Tá? Então, aqui ele já consegue, já linka para a pessoa ir lá e começar a ver as vantagens. Então, é imediato, né? Não é aquela coisa, eu vou esperar para ver se eu vou receber alguma vantagem. Extrato multibanco, enfim, já começa a oferecer vantagens. E aqui os dados que eu queria trazer, então, 90% dos usuários que compartilharam já tiveram algum benefício, tá? 77% receberam ofertas personalizadas, como também revisão do limite de crédito e um upgrade no cartão. Claro, porque às vezes no Banco do Brasil ele tem um valor de mensal de crédito, né, de cartão de crédito baixo, mas o Banco do Brasil agora já sabe que ele gasta X em outro. Pô, vou dar um upgrade para ele querer vir fazer as compras aqui, né? E 13% tiveram informações cadastrais atualizadas. Se eu vejo que em 4 bancos que a pessoa compartilhou, o endereço é outro, e é mais atual, porque tem a data também, aquele dado é melhor, né? Então, tem muita vantagem, muita coisa que pode ser feita, e eles já estão colhendo os frutos aqui e dando esses frutos, né, para os usuários. Eu vou falar um pouco mais do que seriam esses benefícios, tá? Nos próximos slides aí, além de simplesmente ver e fazer a gestão, que eu acho que é só um pedacinho. A gente já tem outros casos, então, todas as contas num app e o empréstimo mais fácil. Veja que serviços financeiros já estão disponíveis com o Open Finance, é o caso do PicPay e do BV, que considera as informações para aumentar limites do cartão de crédito. BTG Pactual, tem videozinho mostrando o PMF do BTG Pactual também, do PFM. Santander usa inteligência artificial para gerenciar gastos. Open Banking deve injetar 94 bi em crédito à pessoa física em 5 anos. Tem muita coisa, tá? Eu trouxe só um, mas tem muita coisa legal. E as fintechs estão vindo, né? Então, os obrigatórios no começo foram os grandes bancos, mas a gente já tem gente nova aí se movimentando. Como será o futuro, então? Esse slide aqui, ele está praticamente igual de um podcast do Guia Bolso. Guia Bolso, não sei se vocês lembram, né? Agora foi comprado pelo PicPay, mas o Guia Bolso fez o Open Banking antes do Open Banking existir. Tá? Esse é um podcast do Guia Bolso que eu acho sensacional, aconselho que todos escutem. Eu vou tentar passar um pouquinho aqui dessa visão deles, do que esse Open Finance, de uma maneira geral, completa. Tá? Eles colocam essas 6 etapas, já com iniciação de pagamento. Então, o primeiro é a gestão do consentimento. Você tem que ter uma boa gestão do consentimento. É aquilo de fazer o usuário entender e concluir a jornada de compartilhamento de dados em todas as interfaces. Inclusive, aqui, o WhatsApp, né, que nem está aqui no slide, esse aqui é o original, mas tem outras possibilidades. Isso tem que estar em constante evolução. Se eu não evoluir do passo 1, eu não vou para frente. Depois, tem a parte de Analytics. Os dados do Open Finance, como eu falei, são muitas instituições, tipos de dados totalmente diferentes. Então, as instituições estão nessa parte muito forte agora, trabalhando esses dados. São muitos dados, a gente tem que trabalhar categorização, ciências de dados, modelos, né? Então, tirar aquele dado bruto e transformar ele num diamante realmente. Essa parte do Analytics, então, passa por isso. Depois tem a gestão financeira, que eu vejo que é o primeiro passo, é mais ou menos onde a gente está. Então, no meu ponto de vista, a gente está aí no ponto 3, tá? Que é realmente agora, então, planejamento, agendamento de pagamento, rendas e despesas. Esse slide aqui é antigo, esses casos, né? Mas vocês podem ver que é exatamente o que está acontecendo. Então, a gente está caminhando nesse sentido, tá? Isso dá esperança que a gente vai chegar lá no 6. A gente está mais ou menos no 3 aqui. Categorização das transações, aí eu começo a aprender
Aí eu começo a fazer campanhas e CRM. O Bebê falou ali de 90% de benefícios. Que aí a gente começa a imaginar que seja algo aqui. Eu já vou trazer um caso prático disso, tá? Tem o marketplace, a partir do momento que eu sei o que o usuário quer, eu faço campanha e eu vendo para ele o que ele precisa. E já programo pagamentos com a iniciação de pagamento. Então, vamos supor que o usuário comprou uma passagem para Europa no inverno, tá? Para a Suíça, para a Suécia, enfim, para a Suíça, vamos supor. Você viu que ele comprou uma passagem para lá, e você consegue ver que é para lá. Nesse momento, porque você ofereceu para ele a gestão financeira, ele agrupou todos os dados num lugar só, e você começa a ter essa noção do que ele está fazendo. Eu posso pensar, alguém que está indo para lá precisa de um seguro de viagem. Vai precisar de hotel? Talvez precise de equipamentos? Talvez precise de um guia? O que mais essa pessoa precisa? E é aí que a gente começa a colocar vantagem. A palestra anterior, a minha lá no Open Finance, foi sobre economia comportamental. E aqui tem muita... Eu não ia trazer isso, mas a palestra de antes foi muito interessante e traz a questão da ética. Utilizar a ética, tá? Assim, cuidar muito com a ética na utilização desses dados. Tem isso também, né? Mas, usado de uma maneira correta, a gente consegue, sim, fazer campanhas, impulsionar, trazer o usuário e ter um jogo ganha-ganha entre instituição financeira e usuário. Só que aí, o banco, até no máximo, o seguro, ele pode ter, seguro viagem, ou não. Ou ele pode ter parceiros. Então, o que vai surgir são super apps com marketplaces completos, onde eu vou poder oferecer até a compra, e já tem, né? Tem muito app que já nasce com o Intershop, enfim, vários outros, né? Então, aqui eu começo a oferecer e saber exatamente o que o usuário quer, e o usuário consegue fazer tudo de uma vez. E aí entra a iniciação de pagamento para transacionar esses pagamentos, porque, assim, às vezes, o melhor não é o meu seguro. A instituição financeira tem que ser franca. E ela pode ser. E ela pode ser esse agregador e oferecer o melhor seguro que é de outra instituição financeira. Então, isso que é legal. Assim, tem que ter essa parceria e esses marketplaces para o usuário. No fim, o usuário tem que receber o melhor de cada produto. É isso que o Open Finance se propõe. Tá? O melhor de cada produto. E o agregador aqui, ele vai ser o caminho para o usuário conseguir isso. Então, esse é o último slide, tá? Então, o que o usuário espera aqui? Então, agregar as minhas finanças, ter clareza na informação, aí começa a customização, percentual gasto, categorização, eu crio as categorias. Receber insights relevantes, então, poxa, eu estou vendo aqui que você paga tanto de taxa de cartão de crédito, ou... Eu estou vendo aqui que, se juntar os gastos de todos esses cartões de crédito que você tem, aqui você tem um cartão que pontua 2 vezes mais milhas, que não tem taxa e que você tem acesso a X sala VIPs, enfim. Então, trazer insights desse tipo. E, claro, também, crédito, obviamente, eu não falei... Nossa, nem citei crédito aqui, crédito nem se fala, né? Então, por exemplo, o usuário está pagando taxa, né? Juros em outro banco. Se o banco tem como oferecer, ou às vezes não ele, às vezes um parceiro tem como oferecer um crédito melhor, por que não dar esse insight, ensinar? Aqui tem muito da parte de educação financeira também, tá? Muita educação financeira para o usuário, ajudar o usuário a entender como aplicar o melhor o dinheiro, a aplicação de dinheiro também. Então, estou vendo que chegou no final, eu começo a entender que o usuário tem esse gasto, né? E que no final está sobrando. Eu sei que já vai entrar dinheiro mês que vem. Sobrou isso? Qual que é o insight que eu tenho que dar? Vamos aplicar esse dinheiro? Vamos aplicar onde? Novamente, talvez não é comigo, mas onde é melhor para o usuário? Né? Imagina se o usuário consegue ver que está ganhando de todas as formas. Então, é isso que a gente espera realmente. Ser impulsionado a agir, porque não adianta só dar um insight. E aí aqui entra muito a parte de X de novo. Como que eu agrego esses marketplaces, como que eu mostro essas informações, como que eu faço o usuário agir. E, por fim, ter facilidade na minha vida financeira, tá? Então, por exemplo, automatização desses pagamentos. Então, eu concentro tudo ali, o banco sabe que tal dia eu tenho que pagar aquele empréstimo que eu fiz, mesmo que o empréstimo não seja comigo, né? Mas eu já consigo, por exemplo, com a iniciação de transação de pagamento, que daqui a pouco a gente vai ter o pagamento variável, recorrente, eu consigo já programar essas transações. No meu ponto de vista, a gente está basicamente nesses 2 primeiros. Estamos trabalhando ali para o terceiro,
Mas o que a gente quer realmente é chegar lá em cima. Aqui é o QR Code do Let's Open, essa referência é dele, eu acrescentei a última caixinha. Tem muitos insights legais também. E o que a gente espera é chegar lá, mas, no meu ponto de vista, hoje estamos aqui caminhando como deve ser, totalmente esperado, tá? Que seja dessa maneira. Sim, tem muita questão de educação financeira e tudo para acontecer, mas o Open Finance no Brasil como um todo está caminhando a passos larguíssimos. Isso também foi falado hoje nas outras palestras. E é esse o movimento que a gente está vendo nos bancos, até desafogando na parte regulatória. Os bancos desafogando na parte regulatória vão conseguir focar bastante nessa parte de inovação e benefícios para os seus usuários. Quem quiser me contatar, aqui estão os meus dados. E no LinkedIn, mais fácil, Luana Sorato. Obrigada.